Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laiane, estamos aqui em mais uma gravação, mais um Mocicast. Então, para iniciar, deixa teu like aí, dá um comentário, acompanha nossas redes sociais. Temos o nosso canal no YouTube, também temos o Instagram, que tem sempre novidades, atualizações sobre o nosso programa, assim como informações gerais sobre o espiritismo, sobre nós, da mocidade aqui do Meimei de Abreu e Lima, Pernambuco, tá bom? Então, eu queria te agradecer pela tua presença nesse momento. E estamos dando continuidade ao nosso debate, ao nosso bate-papo mesmo, sobre continuidade, sobre 5 princípios básicos da doutrina espírita. Então começamos falando sobre Deus, depois sobre imortalidade da alma. Agora estamos no nosso terceiro princípio, que é pluralidade das existências. E aí, para isso, trouxemos um querido, o Geraldino, né? Geraldino, ele é irmão aqui da casa, ele é um colaborador daqui da Casa Espírita, também palestrante espírita. Então, Geraldino, seja muito bem-vindo ao Mocicast. É com muita alegria, né, que estamos te recebendo aqui, que você, carinhosamente, né, prontamente atendeu o nosso pedido de estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo aqui, que a mocidade está fazendo aqui no Centro Espírita Irma de Castro, carinhosamente conhecida como Meimei, né? E o trabalho que vai de encontro, vai surgir, o convite de Jesus. Vocês estão aceitando o convite do Mestre Nazareno, quando ele diz: ide e pregai. Então, um trabalho magnífico que vocês estão fazendo. E parabéns, muito obrigado pelo convite, a gente se sente honrado de estar aqui e vamos à nossa conversa. Vamos embora, então vamos aproveitar bastante o Geraldino aqui nesse momento. Então, Geraldino, para iniciar, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Geraldino e o que é? Quem é o Geraldino espírita? Bom, numa conversa anterior aqui na casa, com um companheiro de trabalho aqui no Meimei, a gente estava conversando, puxa, a gente estuda tanto a doutrina, mas daqui a pouco surge a cessação dos fenômenos biológicos, a morte, como alguns falam, e a gente esquece de tudo. E eu disse assim: Márcio, eu acho que não é desse jeito, porque eu caí diretamente na família espírita, então eu só tive a doutrina espírita como religião na vida, graças a Deus. Já caí no berço espírita, desde os 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade mais ou menos, a gente fazia o evangelho no lar, às terças-feiras, às 19 horas, o que nós chamamos de evangelho no lar, o nosso horário semanal, né, em que os irmãos estão lá nos acolhendo, esclarecendo, enfim. Era um evangelho no lar muito disciplinado, em que tinham as 7 a 10 pessoas, 2 tias que estudavam em casa espírita, elas eram doutrinadas. Sim. E era um evangelho que fechava a lacuna, ainda que eu fosse muito jovem. E aos 15 anos, mais ou menos, eu fiquei órfão desse trabalhinho. Sim. Por compromissos aqui da terra, né? Alguns se casaram, primos foram morar em outro lugar, levaram as tias, e o evangelho ficou faltando em minha vida. E desde esse tempo eu fiquei em busca de uma casa espírita para a gente trabalhar, para a gente estudar e se desenvolver. Nesse contexto de busca, só mais tarde, no ano, eu fui para várias casas espíritas, fui para a federação, mas no meu caso a lacuna não estava ainda fechada. E aí, mais ou menos no dia 17 de junho de 2009, especificamente 17 de junho de 2009, muitos chegam aqui à casa pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades da vida. Sim. E muitos chegam pelo amor, que foi meu caso. Meu pai me trouxe à casa e eu senti que a lacuna ia ser fechada. Eu senti um lugar simples, humilde, mas com muito amor, e que me possibilitaria o trabalho de caridade, o trabalho de amor ao próximo. Então, quando eu passei naquele portão, eu já senti algo diferente. Você sentiu, né? Aí eu aguardei um pouco, como é de praxe, né, para consulta, a gente espera um pouco, e
Herculano me atendeu, só que aí tem o contexto geral de todos, que é... Começa o tratamento, eu moro longe daqui de Abreu e Lima, mas disse que quando o médico é bom, a gente vai... A gente ultrapassa todas as fronteiras. E eu venho, mas assim como quase todos os irmãos, quando a gente começa um tratamento, geralmente a gente melhora. Isso. Nós melhoramos o espiritual, o material também começa a fluir, mas aí eu sempre penso naquela música, tudo é do Pai, né? Uhum. A gente melhora um pouquinho, aí abandona o tratamento. Aí melhora um pouquinho, abandona o tratamento. Aí a música mais ou menos diz assim, eu pensei que eu podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, o pecado destruiu, né? E aí segue a música e mais adiante ela diz que tudo é do Pai, porque eu ruí, toda a honra e toda a glória, e esse Pai que vai nos curar. Até que em 2013 eu assumi realmente essa letra da música e disse, agora eu vou... Agora sim. Agora com os dois pés mesmo. Tanto é que hoje, quando eu indico o tratamento no Meimei para os irmãos que batem a nossa porta, eu tento ficar perto deles, ainda que tenha muito trabalho material, mas para que eles não abandonem o tratamento. Perfeito. Né? Não faça feito eu fiz, porque isso serve de exemplo. E em 2013 eu disse, agora vai, agora eu vou. E aí quando você assume esse compromisso de mudança, de tentativa de mudança, surgem os convites. E não esperem, minha gente, não esperem, Laiane, o melhor momento para trabalhar na vinha do Cristo. A gente sempre acha que pode adiar, né? Então, depois, quando os meus filhos crescerem, ou quando eu tiver dinheiro, a gente sempre vai postergando, né, o trabalho. Exatamente, mas observe que o Cristo, ele não escolheu os mais sábios, pelo contrário, ele escolheu os mais simples, mais humildes, aqueles que disseram, como eu disse, puxa, eu para fazer palestra, né? Quando o médium geral da casa disse, Geraldino, vem cá que eu quero conversar com você. Nesse contexto eu já estava acho que no 2º ano da escola de aprendizes do Evangelho. Sim. E aí ele disse, eu quero falar com você, eu quero falar com você. Aí na correria da casa ele não teve muito tempo e disse assim, palestra. Aí eu, que palestra? Qual palestra, meu amigo? Aí ele disse, você vai dar palestra? Aí eu disse, eu? Porque assim, para a gente falar da nossa profissão, a gente fala o dia todo, né? A gente fala à vontade, instrui, mas para a gente falar, para a gente trabalhar nessa seara do mestre, é difícil. E a gente coloca ainda mais pedras no meio para tropeçar, mas aí a gente foi fazendo os trabalhinhos e graças a Deus a gente mudou, né? A vida mudou do ponto de vista material, sim, mudou do ponto de vista espiritual. Não é que nós deixamos de ter problemas. Problemas fazem parte da vida, mas é diferente, a gente encara de maneira diferente quando a gente tem o convite e assume. E aí a gente foi se qualificando, né? Assim como todos estão fazendo. Aqui a casa tem essa gradação, né? Exatamente. E também sempre nos estimular a estudar, né? Foi até uma coisa que eu conversei no podcast passado. O Espiritismo nos instiga a estar sempre estudando, a estar sempre lendo, a estar sempre buscando, porque temos muitas perguntas, né? Só o Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas básicas. E quanto mais a gente vai estudando, mais, nossa, eu quero saber tal coisa, quero saber mais, quero me aprofundar mais, e a gente não para de estudar, né? É verdade. E se a gente observar direito, nós passamos a vida toda estudando português, estudando matemática, e nós aprendemos por repetição. Então a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, mas precisa reler, e essa é a importância do trabalo de vocês são de parabéns, é um trabalho fantástico. E eu rogo ao Pai que esse trabalho realmente floresça e dê bons frutos, né? Porque a cada um de acordo com as suas obras. É verdade. E eu tenho certeza que a semente aqui, a semente da Mocidade do Meimei, está gerando
uma árvore com frutos excelentes. Ai, que bom, obrigada. E aí, vamos começar, né, nosso bate-papo. Então, o tema que a gente falou, que a gente vai abordar hoje, é sobre pluralidade das existências. Antes da gente realmente adentrar sobre o assunto, para você, qual é a importância da gente falar sobre isso? Resumindo, sobre reencarnação. Para você, qual a importância desse tema para nós como espíritas e para nós mesmos como seres humanos, pessoas que muitos colegas que estão assistindo nesse momento não conhecem muito bem a doutrina espírita. Por que a gente deve falar sobre pluralidade das existências? Por que devemos falar sobre reencarnação? Olha, na minha humilde opinião, depois de um certo estudo na doutrina, nós percebemos que a grande maioria das pessoas colocam a vida como única. Claro, cada um acredita no que quiser. Isso. Mas a doutrina espírita vem alargar muito o horizonte da nossa vida. A gente começa a perceber que, ora, nós estamos aqui encarnados, significa reencarnação, prefixo significa novamente, carne, tem um corpo físico. Ora, nós estamos encarnados e ora, esse trem da vida para numa estação, não é? O corpo físico volta às origens e a gente volta para a erraticidade. Erraticidade é o nome que a doutrina espírita dá para esse período entre encarnações. Então, no fundo, Laiane, a nossa vida ela tem marcos, sabe? E quando a gente vem para cá, encarnado, isso é um marco da vida. A vida, ela é única. Então, a doutrina espírita, a literatura é vasta, inclusive os livros da codificação, em nos dizer que é muito importante você fazer esse pensamento de que a vida é mais alarga, a vida se alarga, a vida não se restringe só aqui. Isso conforta, isso nos fortalece. E muita gente diz assim, não, isso apenas é ficção dos espíritas, não tem ciência aí no meio. Mas olha que tem, porque a gente trabalhamos sério dentro da casa espírita, nós não estamos aqui de brincadeira, então a gente utiliza o espírito como ferramenta e o método que nós utilizamos para esse estudo é a mediunidade, né? Então a gente trabalha sério dentro da casa e a importância do estudo da reencarnação diz respeito a uma necessidade que nós temos de evolução, uma necessidade de crescimento. É como nós fazemos na nossa vida material, na nossa profissão. A gente começa lá no meu tempo era primário, ginásio, né? Científico. Hoje em dia é diferente. Está totalmente diferente. Hoje em dia está diferente. Mas a gente vai se qualificando ano após ano até atingir a maioridade. Então, a semelhança desse sistema aqui na Terra, o Espiritismo vem nos dizer que nós temos aí as classes a cada encarnação, como se fossem as classes, e a gente vai evoluindo. Então, a necessidade como lei da natureza. Perfeito. É a necessidade que a gente tem de reorganizar, de refazer, o que a gente deixou no passado, a gente tem uma nova oportunidade. Nesse contexto, o Pai é muito rico de amor para todos nós, quando Ele nos agracia com essa lei da reencarnação. Perfeito. Não tem nada de punição, não tem nada assim de... Na realidade, o Espiritismo veio eliminar o nome morte. Exatamente. É como se a gente dissesse, o Espiritismo veio matar a morte. Entendeu? Então você começa tendo suas obrigações materiais, porque o equilíbrio se dá no centro, nem totalmente espiritualista, nem totalmente materialista. Estamos vivendo uma existência corpórea ainda, né? Então é impossível a gente viver só para o material e só para o espiritual. A nossa vida, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que o grande progresso vem quando nós temos o mínimo de equilíbrio na nossa vida, né? Então, em relação a, como você falou perfeitamente, espiritual e material andando junto,
seguimos em frente, né? Até no futuro muito próximo, espero, deixarmos a parte material e nos focarmos só na parte espiritual. Mas estamos um pouquinho longe disso, né? Sempre digo que se a gente tiver numa corrida, em que o final da corrida a gente vai ter o amor supremo, no final da corrida nós seremos espíritos puros. Nós estamos ainda no começo. Está no primário ainda, a gente está no primário, a gente nem completou a primeira volta. É verdade. Mas o bom é saber que a gente está dando os passos, sabe? Perfeito. O bom é saber que a gente cai, que a gente ainda tem maldade no nosso interior, mas a gente consegue se levantar. Perfeito. A doutrina espírita nos faz acender uma luz no interior, uma luzinha que eu digo, a luzinha vermelha, dizendo, meu irmão, o caminho não é esse, o caminho é aquele. E Allan Kardec foi muito feliz quando ele colocou o que a gente assume como lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Perfeito. Que fique bem claro que não é a doutrina espírita que faz salvar, mas a doutrina nos mostra que céu, inferno, salvação são estados de consciência. Por isso a importância da reencarnação, sabe, gente? Aceitar que realmente nós somos como se fosse uma tela com uma moldura diferente. E aí a gente vem novamente porque o Pai é tão bom que diz, filho, o que você foi desequilibrado na outra vida, o que você errou, vai de novo, chegou a tua hora e com muito amor ele nos dá outra vida. Perfeito. Quando você fala moldura diferente, é muito interessante, porque existe uma grande polêmica mesmo, né? Que o Allan Kardec, ele quebrou logo de imediato a diferença entre ressurreição e reencarnação. Porque a gente sabe que em alguns conceitos, a ressurreição a gente volta para a mesma moldura, né? Então eu passo por uma existência, eu morro, e aí acontece alguma coisa e eu volto para o mesmo corpo, para a mesma moldura. Exatamente. E a reencarnação tem um conceito totalmente diferente sobre isso, né, Geraldina? Exatamente, Laiane. O tema é muito polêmico, né? O tema é muito polêmico. Uns acreditam na ressurreição, outros na reencarnação. Eis a polêmica posta no ar. A ciência não prova a ressurreição, que é como você falou, cessam os fenômenos biológicos, cessa a vida corpórea. E a ciência não prova, nunca provou que alguém, espírito, já falecido, desencarnado, volte a ocupar a mesma matéria, o mesmo corpo de antes. Isso, né? Ainda que os relatos bíblicos falem de Jesus Cristo, falem de Lázaro, na verdade, mas a ciência atual não prova a ressurreição. Mas alguns acreditam. Pensa humildemente, não é empirismo, porque na doutrina a gente abomina essa questão de ser empírico, de falar o eu. Exato. A gente vai estudando e falando o que a literatura nos informa, porque é a ciência, né? É a ciência. Mas abre-se um parêntese e a questão da ressurreição, penso eu, que, por exemplo, a ressurreição se dá quando a gente volta do mundo espiritual. Perfeito. E é um pensamento aí, está lançado um desafio. Será que não é isso? A gente voltar lá para o mundo espiritual e a gente ressurge como alma? Né? Só abrindo parêntese, na doutrina aqui na casa, a gente diferencia alma de espírito. Isso. Né? O próprio Kardec que traz essa diferença, né? Então, a alma é o espírito encarnado. Isso. É isso? Então, será que ressurreição não é o espírito voltando lá para a pátria espiritual? E eis que em uma palestra eu falei esse tema e uma senhora levantou a mão e disse assim, meu irmão, ressurreição para mim é o acordar todo dia. Maravilha, né? Porque a pessoa deixa de estar na polêmica para poder não perder tempo com isso, mas crescer, aproveitar a vida para evolução, para crescimento. Por outro lado, algumas pessoas dizem assim, essa questão de reencarnação, isso é conversa de espírita, não é? É verdade. Isso é conversa de espírita, isso não existe, porque a ciência não provou ainda por fórmula matemática. Aí eu vos pergunto, meus irmãos, Laiane,
Imaginem se a ciência do mundo, essa que de repente queria por prova matemática que a reencarnação existe, imagine se provasse. Nossa! Eu acho que nós teríamos que comprar o quarteirão todo aqui para o salão do Meimei. Tá repleto de gente. De pessoas. Como assim? Explica isso melhor, né? Porque muitas igrejas pregam muito, né? Até mesmo a cultura material. Não, morreu, acabou Isso. e pronto. E aí quando a gente comprova que há uma alma e que essa alma ela volta pro corpo, né? Nossa, quantas coisas poderiam ser respondidas, né? Quantas problemáticas como a gente enfrenta todo dia de por que, por exemplo, existem mortes prematuras, por que existem crianças prodígios, por que pessoas têm doenças e outras não, por que existe pobreza e a riqueza. Então tudo isso seria muito bem respondido, não é? Muito bem. Então observe, muito bem o que você falou, observe que as pessoas acreditam muito no ver e no palpar. Isso. Somos São Tomé ainda, né? Isso. As pessoas, nós também, né? Nós somos muito visuais, a gente não acredita no que a gente não vê, fica com aquela interrogação. E a grande questão está aí. Então, por outro lado, não só o Meimei teria que aumentar o salão, porque as pessoas iam ficar acreditando agora, como também as diversas igrejas que existem no mundo afora, com certeza, no intuito, a gente sabe, talvez de aprisionar irmãos, elas iam mudar a denominação, iam falar assim, Igreja Interplanetária da Reencarnação, Exatamente. Igreja fulano de tal, reencarnatória, porque iria se provar isso. Então, a espiritualidade, por incrível que pareça, não tem esse interesse de que nós tenhamos uma mediunidade aberta. Perfeito. Muita gente pensa nisso, puxa, por que não chega logo a instrução Prontinha, né? Tá lá. Né? Porque não chega a mediunidade aberta. E no livro Instantes da Vida, do Irmão X, né? Que disse que é Humberto de Campos, o pseudônimo Irmão X, no capítulo 26, que tem lá falando, o título é Pesquisa. Sim. Exatamente, vem falando sobre uma pesquisa científica dessas que o mundo pede e que já está muito adiantada a questão da mediunidade. E os cientistas estão lá dizendo, puxa, agora a gente vai ter um mundo diferente, com esses dizeres da espiritualidade para o homem aqui na Terra. Agora o homem vai seguir tudo direitinho. E 2 brasileiros estão nessa pesquisa para poder ver o que há de mais moderno. Quando eles são surpreendidos. Quando eles são surpreendidos por Batuíra, o irmão Batuíra na espiritualidade, o venerando Batuíra, quando ele diz, o homem na Terra não consegue nem dissipar a luz do sol para os outros, quanto mais ter essa luz da espiritualidade superior à mercê do homem. Né? À mercê do homem. Então o que é do céu, é da espiritualidade. O que é da terra, é da terra. Cabe ao homem aqui na Terra e ir buscando essa luminosidade, mas não pode ter assim abertamente, porque o homem quer essa comunicação livre, solta da espiritualidade para aqui, para a Terra. Entendeu? Então é nesse contexto que os irmãos brasileiros que estão nessa pesquisa são surpreendidos quando os cientistas falam, estamos quase chegando. E nesse novo conhecimento nós vamos poder fazer mais estruturas bélicas, mais estruturas de armas para tomar o poder na Terra. Meu Deus do céu! Observe. É incrível, né? Observe que se essa mediunidade fosse assim, à vontade, observe que ia gerar paixões aqui na Terra. Exato. Né? Paixões dessas que a gente vê vez por outras, de alguns médios se destoando do caminho. Não eram as paixões muito, que... Né? Muito. Então é isso, a ciência não prova da Terra, não prova nem a ressurreição, nem prova propriamente a reencarnação. No entanto, a doutrina espírita ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. A nossa ciência, sim, ela é vasta nesse contexto.
E ela ele está propagando tanto que observe que quem não é espírita já está começando a assistir os filmes espíritas. Exato. Estamos, né, conseguindo ter essa popularização, né? O que antigamente, né? Então, por exemplo, quando Kardec ele estava na codificação, ele estava vivo ainda, encarnado, a Sociedade Espírita de Paris, querendo ou não, era um grupo ainda muito pequeno, né? Então, atualmente, praticamente toda cidade a gente tem pelo menos uma casa espírita ou um simpatizante, a gente pelo menos conhece alguém que é simpatizante da doutrina espírita, que conhece, que leu pelo menos um livro de Zíbia Gasparetto, por exemplo. Então, a gente está percebendo que aos poucos, né, gradativamente, estamos conseguindo ter o nosso espaço, a sociedade, né, as pessoas, e no coração mesmo das pessoas. Exatamente. Né? E essa declaração sua de aos poucos vai de encontro à definição de reencarnação. Aos poucos ela existe porque uma vida dava pra gente evoluir. Exato. Dava, mas a gente não consegue. Tu acha que dava mesmo? A gente com tanta paixão, como você falou a palavra paixão, né? Então nós temos muitas paixões, né? Cada um tem um tipo de defeito, às vezes muitos vícios, às vezes muitos defeitos. E aí, uma vida só, será que seria possível pra gente conseguir? Olha, são poucos os que conseguem dar esse salto de sair de um espírito num grau primário para ir lá para o científico, para ir para a formatura de espírito puro. São pouquíssimos. Talvez 2, 3, e aí surge a pergunta, quantas encarnações nós temos nesse contexto de reencarnação? Quantas? Aí Kardec pergunta aos espíritos. Sim. E não tem uma definição, se são 3, 4, 5, não tem. É até nesse contexto de volta, até conseguirmos o amor, até nós conseguirmos a evolução plena no amor pleno, no amor do Cristo. Não tem um número de encarnações fixas para cada um. O mais importante é que esse contexto, esse conceito de encarnação, ele vem na pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, mas um espírito que acabou ali, né, acabou os fenômenos de vida, sim, como é que ele continua, como é que ele consegue depurar-se, como é que ele consegue essa evolução, essa depuração? E os espíritos respondem, por meio de nova vida. E eu acredito que é 166C, ele pergunta, então, pelo que eu estou raciocinando aqui, precisa de um novo corpo? Aí a resposta é simples, exatamente isso, precisa de um novo corpo, para que esse dogma aí da reencarnação, que é uma lei natural, ela venha a nos possibilitar o recomeço, o refazer, o adiantamento moral, o adiantamento espiritual, para que a gente consiga terminar o que a gente, por desequilíbrio, não terminou na outra vida. Então, Geraldino, é o objetivo da reencarnação, o aprimoramento espiritual seria basicamente isso. O aprimoramento, a evolução espiritual do ser, foi para isso que Deus nos criou e nos deu essa oportunidade das vidas consecutivas? Então, ele poderia, como ser perfeito, causa primária de todas as coisas, ele poderia, já que ele é perfeito, fazer-nos perfeitos. Seria simples, né? Seria simples assim, né? Como a gente gosta, o jeitinho brasileiro, né? Que a gente tanto gosta de... já tem a mesa posta, mas ele nos dá a possibilidade de a gente fazer a pescaria. Perfeito. Então, ele quer que... Atualmente, nós somos convidados exatamente a esse convite do mestre de que o cérebro, que a ciência, que é luz para o cérebro, mas que ela consiga fechar a lacuna, porque ela não fecha por causa do sentimento, por causa do amor. Então, está na hora dos irmãos começarem a observar de maneira diferente esse contexto da reencarnação, porque é hora de aceitá-la para que o coração se una ao cérebro. A ciência espírita, ela nos traz à terra junto com a filosofia, e a parte religiosa nos
eleva ao céu. Como Batuíra falou, a gente vai em busca dessa luz do Pai. Então, tá na hora, é chegado o momento da gente realmente aceitar a questão da reencarnação como o refazer, como uma possibilidade do Pai, que o Pai nos dá, de continuar a jornada. E aí vem o capítulo do Evangelho: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Exatamente. Uma coisa que eu queria levar em consideração, Sim. é que não foi o Espiritismo que nos trouxe esse termo reencarnação, não foi. A doutrina espírita tem um pouco mais de 160 anos. Somos bebezinhos ainda, né? Em relação a tantas doutrinas e religiões, somos bebês ainda. Antes do Cristo, doutrinas, religiões, melhor dizendo, indianas, jainismo, hinduísmo, budismo, já aceitaram a questão da reencarnação. Perfeito. Muito antes do Cristo. Então não foi o Espiritismo. O Espiritismo, como Consolador prometido por Jesus, tem a passagem bíblica que Jesus diz a Pedro, não é? Eu pedirei ao Pai, eu rogarei ao Pai um novo Consolador que ficará com vós eternamente. Então não é uma pessoa. E com toda a modéstia do mundo, nós aceitamos que é o Espiritismo, não é? Então não foi o Espiritismo que criou o fenômeno reencarnatório. Mas antes do Cristo, 1500 antes de Cristo, já tinha essas religiões que falavam sobre reencarnação. E tem a passagem de Jesus com os seus apóstolos, quando ele em Cesareia de Filipe, ele pergunta aos apóstolos: quem o povo pensa que sou? Muita gente pode pensar que é a vaidade, né? Que o Cristo está querendo saber por vaidade. Não é por simplicidade. E ele pergunta: e vós, pensais que eu sou quem? Quando Pedro nos diz que ele é o Mestre, que é o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso que está nos céus. E Jesus, em outra passagem, diz, porque todo mundo fica pensando que ele é Elias, que ele é João Batista, que acabara de ser degolado. Quando ele fala para todos, né, que João Batista... Observem bem, João Batista era animado do espírito de Elias, que Elias já tinha vindo. Ora, o que é isso? Precisamos provar por forma matemática que a reencarnação é um fato. Então foi Jesus, mais uma vez, que falou. Outra passagem, o doutor da lei, o doutor Nicodemos, senador e membro do Sinédrio. Muito conhecido, né, pela sua inteligência, um homem de muito poder na época. Muito poder entre os judeus e muito inteligente. E ele cai na real e começa a pensar: puxa, esse homem é o Messias, ele é do time, né? Do time de Deus. Ele faz parte disso. E ele foi conversar com Jesus às escondidas. Sim. E Jesus diz a ele: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E muitos pensam: tem que batizar na água, a água do Rio Jordão, quando na realidade é o fenômeno reencarnatório que está inserido nesse contexto. Mas não se poderia dizer na época essas verdades espirituais. Imaginem, ele já deu início e sofreu... E causou tudo, né? Imagina só. Cristo teve uma vida pública muito curta, né? E quantas polêmicas, né? Quantos ódios ele atraiu para si, né? De falar simplesmente a verdade e ser simplesmente amor, né? Então, e o Cristo, como você falou perfeitamente bem, Cristo e muitas outras religiões já falavam sobre a reencarnação. Então não é uma coisa nova, não foi nós que inventamos. Nós simplesmente trouxemos de forma talvez mais simplificada, de forma mais, como é que eu posso falar? Para as pessoas mesmo, então de forma mais simples e sem os dogmas, sem os estigmas, sem alarde, né? As alardes, exatamente. Sem alarde, a gente fala da reencarnação de maneira muito simples, com muito amor, convidando a todos os irmãos a observarem. A gente não está convidando o irmão a ser espírita.
não é? A gente não está convidando, porque como eu falei antes, Allan Kardec não disse fora do espiritismo não há salvação, não foi isso. Ele foi muito simples em dizer fora da caridade não há salvação. Mas observemos que o fenômeno reencarnatório, a pluralidade de existências, na realidade é misericórdia, é bondade do Pai. Observe, meus irmãos, observe, Laiana, a bondade de um pai que dá sempre uma nova oportunidade ao filho. Não é verdade? Exato. E Deus seria até injusto. Se imagina só, nós tivéssemos uma única vida. Então, por que algumas pessoas nascem doentes? Que Deus injusto é esse? Né? Então, algumas pessoas elas nascem pobres. Poxa, que Deus injusto é esse? Que dá uma miséria, às vezes, para uma criança. Uma criança, a gente passou, né, há uns anos atrás, a questão da microcefalia. E muitas pessoas se questionavam, meu Deus, por que Deus permite isso? Então, se a gente tivesse a ideia, se a unicidade da existência fosse uma coisa realmente justa, Deus seria injusto. E esse mesmo Deus dá as mesmas oportunidades a todos. Mas tem outra lei que nós somos regidos por ela, né? A lei da ação e reação, lei de causa e efeito. Hoje eu já estou com 49 anos e meio, mas há 30 e poucos anos atrás, no segundo grau, no ginásio, né? Me apresentaram a lei de ação e reação, a terceira lei de Newton. Nós somos regidos por ela, por causa e efeito. Então, nesse contexto, Deus dá a todos as mesmas oportunidades. Mas tem duas palavrinhas que eu diria assim, que não são muito boas, mas são orgulho e vaidade. Então, com essas duas palavras, conjugando as duas palavras, orgulho e vaidade, a gente acaba se dando mal, se desequilibrando, porque quando o homem na face da terra perceber que tudo que ele faz volta para ele, mais tarde ou não, queira esse mesmo homem ou não, então ele vai perceber, puxa, perdi uma oportunidade. E acontecem muitos relatos da espiritualidade, quando os irmãos voltam para a erraticidade. Puxa vida, como eu perdi a oportunidade, meu Deus, como eu falhei, né? Então, na realidade, todos nós falhamos em vários pontos, mas o fenômeno da pluralidade das existências, da reencarnação, associado com outras leis, causa e efeito, alarga o horizonte da nossa vida. Exato. E a gente começa a perceber que o nosso livre-arbítrio é limitado. Hoje eu sou o doutor, hoje eu sou o desembargador, hoje eu sou aquele que tem o poder, mas é um livre-arbítrio limitado, basta uma doençazinha, basta um probleminha na matéria para você perceber que esse livre-arbítrio ele está dentro. É bem estreito, né? Muito estreito. Mas a gente convida os irmãos a começarem a observar essas definições da doutrina espírita, porque estamos passando por uma época na Terra que somos chamados a essa reflexão, porque eu acredito que estamos passando pelos exilados da Terra. Eu acredito que nós estamos passando por esse tempo de exilados da Terra, em que quem não quiser, quem não passar a trabalhar no bem, agir no bem, a seguir os ensinamentos do Cristo, vai ter como resposta, tente outra vez. E aí vai ser recambiado para um outro planeta. E a Terra vai tornar-se a ser um planeta melhor, como aliás já está passando. A Terra já está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Nesse contexto, convido os irmãos a lerem, fazer a leitura do livro de Divaldo Pereira Franco. O livro é de Manuel Filomeno de Miranda, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, que é um livro atual, um livro agora de 2020, Sim. em que nós estávamos na pandemia. Observe, Laiana, não houve um maremoto, um terremoto, uma destruição em massa na Terra,
para que houvesse uma certa evolução. Isso. Olha lá, essa evolução significa alguns irmãos reencarnando com a evolução que eles tiveram em outras vidas. Sim. A modificação vai existindo aos poucos. E nesse livro, sem dar spoiler algum, mas nesse livro, enquanto nós estávamos em casa, Sim. a espiritualidade amiga estava recambiando os irmãos que estavam vagando nas ruas, saciando seus prazeres, seus vícios no cigarro e na bebida, aqueles que se encontravam nos bares. Como os humanos não estavam indo para esses lugares, eles chegavam lá e diziam: puxa vida, cadê? Como é que eu vou saciar o meu prazer? Sim. Né? Mas aí a espiritualidade estava fazendo o quê? Pegando esses irmãos da espiritualidade que estavam vagando, que estavam ali atrapalhando a evolução do planeta Terra. E não foi feita a questão que muita gente pensa: pegaram, colocaram numa rede e mandaram para o inferno. Não é assim. O Pai de misericórdia não faz isso com o Filho. Pois é. No livro há o relato de que foi dada ainda a oportunidade para aqueles que não comungam do ideal do É Cristo. feito um convite fraterno, né? Foi exatamente isso. Foi feito um convite aos irmãos. Alguns aceitaram. Foi jogada uma rede de luz e eles seguraram na rede e eles foram recambiados para as escolas espirituais. Outros não aceitaram e outros tentaram ludibriar, enganá-lo, colocando as mãos na teia, mas nós somos energia, pensamento. Pelo pensamento, essa teia de luz, quando foi puxada, Sim. eles ficaram lá. Foi dada a oportunidade. Esses que não aceitaram, que quiseram enganar, e os outros que não aceitaram, foram exilados da terra para o mundo, né? Um mundo que condiz com o padrão vibratório desses espíritos, né? Muito bem. Condiz com o padrão vibratório desses espíritos. A Terra está passando a ter um padrão vibratório diferente. Estamos sendo impulsionados a essa melhora, né? Então, Sim. assim, não temos mais tempo de ficarmos parados, né? Então, reencarnação após reencarnação, a gente não pode ficar simplesmente achando que a nossa vida é simplesmente feita de vícios, de bonomia. Temos, como você falou perfeitamente no início, estamos aqui para melhorar. Não estamos a passeio. Não estamos a passeio. Exato. Então, que a gente use esse livre-arbítrio, né? Que a gente use o nosso livre-arbítrio que é emprestado para o bem. Porque assim nós vamos ajudar a elevar esse padrão vibratório do planeta Terra. Mas temos que ter cuidado com convites, por exemplo, da espiritualidade inferior, a questão da tecnologia, por exemplo, ilimitada, desenfreada. Exato. Então a gente tem que ter cuidado com oração, com pensamento positivo. Para quê? Para que a gente não perca o nosso tempo como se estivéssemos aqui a passeio. Exato. Digo isso porque a tecnologia, para mim, ela veio para ajudar. Mas eu estava com tanto aplicativo, gente, que na realidade ela estava atrapalhando a minha evolução espiritual. E minha vida estava ficando assim, vida vazia, que é o tema de um livro também do Divaldo, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, né? Vidas vazias. Tenhamos cuidado com essa libertinagem, essa liberdade moral desenfreada. Se está ruim para você, pare e diga: olha, por minha indisciplina, eu vou diminuir aqui um pouco. Eu já diminui muito e ainda está um pouquinho ruim. Então, que a gente não fique com a vida vazia, que a gente não tente outra vez. Muito importante a gente não chegar do outro lado e falar assim pra gente: tente outra vez, porque você falhou. Vamos precisar de outras reencarnações, né? Com certeza vamos precisar. Com certeza eu, pelo menos, não consegui evoluir uma vida só. É verdade. Mas que a gente não tenha, que a gente tenha um desencarne tranquilo, sabendo que é só uma etapa da nossa vida toda. Aqui é um trem
que a qualquer momento vai parar numa estação. Não sabemos a hora, né, que esse trem vai parar. Pode ser hoje, amanhã, daqui a 50 anos. Então, temos que nos preparar desde já, fazendo o melhor que a gente pode, né? Aproveitando a nossa reencarnação de forma muito positiva. Então, como você falou, sendo caridoso, sendo bondoso, Agindo sendo gentil, agindo no bem. E aí, pra gente poder finalizar, Geraldino, eu queria te perguntar uma coisa. Pois não. Tem como a gente saber, por exemplo, quem eu fui na minha outra vida? Então, existem algumas pessoas, né, aí fora, Sim, que tem verdade. panfletos que fazem, sei quem você foi na outra vida, verdade. me dá, você me paga, eu sei quem você foi, quem foi a sua família, quem vai ser o amor da sua vida. Tem como a gente saber quem nós fomos em uma vida passada e por que a gente não lembra? Então, hoje eu não sei quem Laiane foi em uma vida passada, porque eu não lembro disso, e tem como eu saber quem eu fui, já que eu não lembro? Olha, graças a Deus, Laiane, graças a Deus, isso é uma lei de Deus, é o véu do esquecimento. Porque nós temos que vir para aqui e realmente mudar de coração e de sentimento. A gente tem que colocar na nossa corrente sanguínea a indulgência, que o pré-perdão é algo bem difícil, mas antes da pessoa agredir, a gente já está ali com a indulgência. Colocar o amor nas nossas veias, porque é outro tema polêmico. Dá para a gente saber, existem umas técnicas que não é a minha especialidade, né, de regressão espiritual, né, de hipnose, existem umas técnicas de regressão em que algumas pessoas sabem aí, têm uma certa noção de quem foram. Inclusive eu peço aos irmãos para estudarem alguma coisa nos livros ou na internet sobre o neurocientista canadense Ian Stevenson, que começa a provar a questão da reencarnação. Sim. Muita gente questiona porque ele prova com crianças e aí tem todo um contexto em cima. Mas enfim, é um tema polêmico a questão de saber quem eu fui em outras encarnações. Então eu diria assim, se isso é regra, se isso é uma lei de Deus, esse véu de esquecimento, vamos seguir o conselho de nos preocupar em quem nós somos hoje. Então a gente não sabe nem quem é hoje. Quando vem o convite, eu acredito que essa frase é do Sócrates, que diz assim: conhece-te a ti mesmo e saberei quem és. Ora, nesse contexto de vidas vazias que a gente está passando aqui na Terra, em que as pessoas se preocupam em aparência exterior, em ter ao invés de ser, né? Então vamos parar um pouco e dizer: conhece-te a ti mesmo e te direi quem és. Por exemplo, rapaz, a tecnologia veio me ajudar, mas eu conhecendo a mim mesmo está sendo prejudicial para a minha evolução espiritual. Eu estou rindo, estou me divertindo, mas eu estou perdendo tempo com minha evolução espiritual. E pra gente que tem essa noção de reencarnação, o tempo é valioso, não é? Então, puxa vida, eu vou viver o presente, eu quero viver o hoje, porque muitas pessoas estão procurando, como você perguntou, assim, dá pra gente saber quem foi no passado, né? Vamos viver o presente em primeiro lugar, porque essa história de viver o passado pode estar relacionada com alguma depressão. E essa questão de viver o futuro com a mente hoje se desgastando. As ansiedades, né, que adoecem, a ansiedade está cada dia mais aí assolando as pessoas. Exato. Com essa preocupação desnecessária sobre gastando energia, Laiane. A mente está aqui fazendo uma atividade, já está pensando na outra e automaticamente ela já pensa em outra. Então, dá para a gente saber quem foi? É melhor viver o presente nessa questão de agir do bem, viver o bem, aceitando os convites do Mestre Nazareno para o amor. O amor, Laiane e meus irmãos, que é o motivo pelo qual aquele semeador do amor, o maior ser que esteve na face da terra, o motivo pelo qual ele veio aqui, que é o amor. Então, o convite é feito para a gente viver o hoje, o presente. O sucesso talvez não seja andar de carro, seja correr, seja andar de bike hoje em dia. O sucesso talvez não seja uma escova elétrica para escovar os dentes, mas seja você passar o fio dental. Então, ser mais simples, ser mais tranquilo,
saber que o livre-arbítrio é temporário aqui na Terra e que Ele é desse Deus onipotente e onipresente, em que tudo devemos, a vida, o passado e o futuro, nas glórias da eternidade, que nos dá sempre uma possibilidade reencarnatória. Perfeito. Que assim seja. Que assim seja. Ai, que delícia, Geraldino. Foi incrível. Foi um momento de muita felicidade, de muita energia. E realmente, meus irmãos, eu rogo ao Pai Celestial que dê forças a essa mocidade do Meimei a seguir nesse caminho de ide e pregai o Evangelho de Jesus. Afinal de contas, vocês vão chegar aí no científico da vida, no ginásio da vida, e vão complementarmos, né, a velha guarda. Ai, que parabéns, isso. Viu? E você também, parabéns, né, pela tua trajetória aqui. Desejamos muito fortalecimento, que a gente sabe que não é fácil, né? Tá nesse caminho certo que a gente tá estudando aqui. Mas tem muitas imperfeições, viu? Eu sou imperfeito. Mas estamos caminhando, isso, você tá caminhando. Isso é incrível. Então eu queria te parabenizar. Parabenizar a mocidade do Meimei em seu nome. Ai, que isso. Muito obrigada, Geraldino, mais uma Eu vez. que agradeço. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de todos. E nos encontramos no próximo Mocicast. Tchau!